Olá, eu sou Matheus, esse é o curso de componentes dinâmicos no SketchUp. Na aula de hoje, vamos dar início à criação de atributos personalizados para a nossa caixa. Na aula passada, a gente aprendeu a criar os campos de menu ou etiquetas. Agora, a gente vai criar atributos, menus, para que a gente possa estar personalizando a nossa caixa. Tá certo? Então, a gente vai primeiro ter que dividir aqui seriam os campos principais que a gente estaria trabalhando, né? Elevação, largura, profundidade e altura. E agora a gente vai para campos secundários da nossa caixa. E para isso a gente tem que dividir esse espaço, tá certo? Aqui a gente vai trabalhar com alguns códigos HTML, tá? Nada muito complicado, nada muito complexo que você não entenda. É simples e fácil, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é vir aqui em adicionar atributo e vamos criar um atributo chamado, no caso aqui eu vou botar A001, vou botar um underline, tá? E vou colocar montagem. Vou dar um Enter. Você pode esticar aqui um pouquinho. Feito isso, eu vou criar um campo que divida, né, o meu espaço aqui de cima dos demais campos de menus que eu vou criar logo abaixo. Então, para isso, a gente vai utilizar aqui a opção de detalhes e vamos utilizar a opção de que o usuário pode ver o texto, né? Vamos deixar aqui a unidade em texto e vamos alterar aqui o nome da nossa etiqueta. E eu vou botar aqui em caixa alta, escrito montagem caixa. E vou botar uns tracinhos assim, tá? Só para diferenciar. Vou dar um aplicar. Você percebe que a gente criou aqui montagem caixa, né? Ele está um pouco diferente aqui dos outros, mas você percebe que, mesmo assim, meio que está igual, né? Se eu tirar esses traços aqui, por exemplo, e dar um aplicar, você não consegue meio que diferenciar, né? Eu deixei aquela opção de que o usuário pode ver o campo, né? Mas ele não pode editar. Eu não consigo digitar nada aqui nesse campo. Mas eu queria diferenciar ele dos demais campos, né? Para a gente entender que ali é um campo de divisão, onde logo abaixo dele vai ter os campos que pertencem a ele, né? Os menus que pertencem ao campo de montagem de caixa. No caso que eu botei montagem caixa, mas eu vou alterar para montagem de caixa. Então, como que a gente vai fazer para alterar? Dentro dos componentes dinâmicos, ele também nos permite utilizar códigos HTML para a gente estar personalizando os nossos atributos que ficarão visíveis no campo de opções de componente. Então, para isso, a gente vai vir aqui em editar, né, em detalhes, voltar aqui para o nosso campo. Eu vou botar aqui o D e dar um espaço. Eu vou abrir aqui o meu bloco de notas. Vou abrir aqui o meu bloco de notas para eu explicar melhor como é que funciona isso. Dentro dos códigos HTML, a gente tem algumas fórmulas, por exemplo, para deixar o texto em negrito, para dar cor para o nosso texto, para dar tamanho ao nosso texto, sabe? Então, a gente vai estar utilizando alguns desses códigos para a gente estar personalizando esses campos que vão servir de divisões entre um menu e outro, tá certo? Então, o primeiro campo que a gente vai utilizar vai ser o campo de negrito, né? A gente quer dar um destaque, quer deixar a fonte mais forte, né? mais grosseira. Então, a gente vai utilizar um código HTML chamado negrito, que é representado pelo B. Sempre lembrando que tem que utilizar esse maior que e menor que entre eles, tá? Entre o texto, no caso. Aí você vai botar seu texto aqui dentro, tá? Por exemplo, títulos ou título. E aí você vai fechar esse código HTML. Você vai botar, né, menor que, barra, B e maior que. E todo título que estiver aqui dentro, ele vai estar em negrito. Tá certo? A mesma coisa vai ser para a questão de dar cor ao nosso texto. Então, a gente vai utilizar, né, aqui menor que, e vamos colocar aqui fonte, espaço, color, igual. E, geralmente, esse código HTML, ele pede que você bote aspas aqui, né? E digite a cor, por exemplo, né, no caso um blue ou algo parecido, e feche. Mas aí, dentro dos componentes dinâmicos, isso não vai funcionar, vai dar algum probleminha, então você não utiliza essas aspas, deixa somente o texto, tá? Então aqui eu botei font color igual blue, né, que é igual a cor. Aí você pode estar utilizando o nome da cor em inglês ou o código RGB da cor. E aí você fecha aqui, né, com maior que, dá um espaço,
Na verdade, não precisa dar espaço. Você coloca o seu título, né? Título 2, por exemplo, e aí você fecha esse código HTML com barra fonte e fecha aqui com maior que. Essa seria a segunda fonte HTML que a gente vai estar usando. O outro vai ser de tamanho, que a gente também vai estar utilizando, que vai ser font size igual, aí você vai botar um valor de 1, 2, 3, 4, 5, enfim. Quanto maior o valor, maior sua fonte vai ficando. Tá certo? Se eu não me engano, eu posso estar errado nesse texto, nesse quesito, mas a gente vai testando aqui, porque tem um tempinho que eu utilizei essa questão de fonte, mas a gente vai testando aqui e a gente vai vendo se quanto maior ele vai aumentando ou se quanto menor ele vai crescendo, certo? Então aqui a gente pode, por exemplo, botar um valor de 2, fechar aqui, vamos colocar o título 3, por exemplo, e aí a mesma coisa, barra fonte e fecha aqui com o maior que. A gente praticamente vai usar somente esses 3 códigos HTML. Você vê que é bem simples, é bem fácil de estar utilizando para a gente estar personalizando o nosso campo aqui, tá certo? Então, a gente vai vir aqui no nosso texto, tá? Eu posso fechar isso aqui. Opa. Fechar aqui, não vou salvar. E eu vou vir aqui, né, novamente em detalhes, e eu vou colocar esse código diretamente aqui. Geralmente, eu começo com o de negrito. Então, eu boto aqui, né, o menor que, B, e coloco aqui. E aí eu já finalizo aqui no final, tá? Boto uma aqui, boto uma barra B e boto um maior que a gente já deixou o nosso texto em negrito. Eu vou voltar aqui para o começo do meu texto, da minha etiqueta, que ia ser exibida, e vou botar outro e vou botar font color, tá? Font espaço color igual. E aí você pode estar utilizando, como eu disse, nomes das cores em inglês ou o código HTML, ou HTML não, o código RGB da cor, certo? E tem um site que eu disponibilizei para vocês logo no começo do nosso curso, que ele é muito bom para cores, certo? Para criar códigos de cores e tudo mais que a gente pode estar utilizando. Que seria esse site aqui de paleta de cores, onde você pode estar escolhendo uma cor que você deseje, seja ela de cores variadas ou monocromáticas, caso assim você deseje. Então, se a gente vier aqui, eu vou vir aqui em gerais mesmo, e ele vai, quando você vai clicando aqui, ele vai gerando mais cores. Eu vou estar deixando esse link novamente aí na descrição dessa aula para reforçar a ideia de usar ele. Então, você pode escolher qualquer cor aí, eu vou escolher essa cor aqui, por exemplo. Então, você já posiciona a seta do mouse em cima, ele já te dá o código RGB da cor, você que só clica, ele já copia para a área de transferência, tá certo? Então, a gente voltando aqui para o nosso SketchUp, a gente vai dar um Ctrl V, ele vai colar o código RGB aqui, vou fechar, né, com o maior que aqui, vou para o final do meu texto, né, e boto aqui, barra, fonte, e fecho aqui. E agora a gente só falta colocar o tamanho do nosso texto, tá? Eu vou botar aqui um font size, botar igual 2, tá? Vou fechar aqui o meu font size e agora eu vou lá para o final do meu texto. Deixa eu esticar aqui para ficar melhor a visualização. E no final aqui eu vou botar de novo novamente, né, um barra fonte e fecho aqui com o maior que. Feito isso, a gente vai agora dar um aplicar para ver como tudo isso ficou. Eu apliquei, você percebe que meu texto já mudou de cor, ele já mudou também de um texto simples, né, para um negrito, né, tá mais grosseiro o nosso texto, e ele também alterou o tamanho. Agora a gente, eu quero alterar para 1, por exemplo, e dar um aplicar. Então você percebe que quanto menor o valor ali, ele diminui o tamanho do seu texto. Então se você for aumentando, por exemplo, se eu botar um 5 aqui e dar um aplicar, olha o tamanho que ficou o meu texto aqui. Então eu vou deixar no 2, eu gostei do tamanho 2. Vou deixar aqui 2, vou dar um aplicar. Pronto, a gente já criou aqui um campo para distinguir dos demais campos, certo? Aqui a gente pode botar, tá, nesse atributo aqui, alguns tracinhos para meio que mostrar que esse campo ele é inutilizável. Né? E você só digita aqui vários ifs e dá um enter, por exemplo, ele já vai aparecer aqui. Você pode botar o que você quiser, eu gosto de utilizar os ifs, né? Eu vou fechando aqui, colocando até chegar no final ali.
Vou botar mais alguns, mais um, pronto. Aqui. Então você percebe que esse campo está indisponível, né? Você não consegue mexer nele aqui, tá certo? Agora a gente vai adicionar dois atributos que são padrões do SketchUp, que é o atributo aqui de desenho e forma. Tá? Eu vou adicionar todos aqui, mas a gente só vai usar esses dois aqui. Eu quero deixar travado, tá? Esses dois valores em 470 aqui em cima. E aqui embaixo eu quero travar em 800. E dou um Enter. E ele já vai ficar travado nesse valor. Então você percebe que como cresceu aqui o campo, você pode estar adicionando mais tracinhos aqui, tá? Vindo aqui. Ou você pode vir aqui no próprio texto, aqui na frente do texto, dar um espaço e vai adicionando alguns. Dá um aplicar. Meio que para dar uma destacada no texto também, né? Você vai adicionando aqui, vou dar um aplicar. Vou botar mais alguns traços. Pronto. Aí aqui eu posso... Tá. Agora eu acho que eu botei demais. Vou tirar mais alguns aqui. 2. Pronto. Acho que assim tá melhor. Aí aqui eu adiciono mais um. Opa. E dou um Enter. Pronto, você poderia deixar a sua caixa assim, desse jeito. Né? Sua modulação aqui na opção de opções de componente. Tá certo? E aí, pronto, a gente já organizou aqui, já definiu como eu quero que seja exibido o meu atributo, né? A minha opção de componente. E agora, logo abaixo, a gente vai adicionar os atributos personalizados. Tá certo? Então, por essa aula é isso. Valeu e até uma próxima.